Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso especial de aniversário Tron. Hoje temos um episódio repleto de histórias inspiradoras, de colaboradores que cresceram, enfrentaram desafios e conquistaram grandes feitos dentro da nossa empresa. Então estamos recebendo Giovanni Paulino e Juneir Goetz. Então até o nome é especial da Juneir. Então um prazer receber vocês aqui. Vocês deixaram, né, um legado dentro da nossa empresa e a gente quer hoje saber um pouco das histórias de vocês, não é isso, Reilly? Exatamente. O que nós gostaríamos de ouvir de vocês, né, algumas situações pelas quais vocês passaram na empresa. O Giovanni ainda está conosco, mas em uma outra empresa. Né? É importante dizer isso, que às vezes algumas pessoas podem falar, poxa, mas o Giovanni passou pela Tron, mas ele está na Tron. Não, ele faz parte de uma das empresas, né, que compõem, né, a Tron Informática. E assim, ouvir um pouquinho, né, de como foram os desafios, né, como é que vocês passaram, se transformaram, evoluíram, de que forma que vocês foram transformados pela Tron e o que vocês deixaram também para os demais colaboradores da Tron Informática, as pessoas que estavam naquele momento, naquela fase da nossa história. Então é bacana isso para as pessoas entenderem um pouquinho mais de como é que nós podemos contribuir para um mundo melhor e como é que aquele mundo que nós vivemos naquela época ajudou também na nossa trajetória, na nossa jornada, tanto pessoal quanto profissional. Então, nessa primeira parte aqui, vamos falar o seguinte, para vocês se situarem da chegada na Tron. Como é que foi lá no comecinho? Nós queremos saber como é que foi seu início na Tron. Nós já demos risadas boas aqui por boas histórias. Quais eram as expectativas? Vocês chegam lá, sei lá, jovens e com alguma expectativa que vocês tinham naquela época e como é que foi a sua jornada? Então, pode soltar as lembranças aí para contar para a gente da sua trajetória. Perfeito. Como um bom cavalheiro, vou permitir que a Juneir Mulheres comece. primeiro. Exatamente, Juneir. Obrigada. Bom, a minha chegada na Tron, na realidade, assim, eu vou contar um pouco antes. Teve um outro podcast que nós falamos sobre isso. Mas é algo que, às vezes, a gente não pode ter medo e ser atento àquilo que vem até nós, né? Eu trabalhava em um escritório de contabilidade e naquela época tinha o suporte presencial, né? E aí o Russell ia lá no escritório onde eu trabalhava e ele sempre ia lá e um dia ele sempre brincava muito conosco, né? Ele era muito atencioso com os clientes e ele me chamava de Fê. E aí, Fê, ó, tem uma vaga lá na Tron, você quer participar? Como cliente. Como cliente. E chamando você de feia. Abusado, esse é o Russell. Ousado. E aí eu falei assim, quero participar, né? Quero ir. Só que, como brincava bastante, não mandei currículo, não falei mais nada e passou. E nós precisamos do suporte mais uma vez. E quando o Russell chegou, eu falei assim, você não quer a vaga? Já tem um mês que eu vim aqui, já falei, você não mandou seu currículo. Eu falei, mas você estava falando a verdade? Era papo sério. Era papo sério. E era uma vaga para suporte, ali na Rua 15, no setor marista. E então eu mandei o currículo e fiquei aguardando. Logo fui chamada para entrevista, passamos ali naquele processo seletivo. E aí aquele momento ali, entrando, conhecendo, e tinha tantas programações ali, né? Que para mim, que nunca tinha vivido até então nada assim de Encontron. Essas programações, você fala o quê? Programação na área de códigos ou programação de atividades e de eventos da empresa? Nós recebemos, assim, nós fomos bem recebidos na Tron, em todos os aspectos. Nós recebemos treinamentos, mas também nós fomos recebidos através de eventos culturais, participando bem da cultura, motivacionais. A Tron tinha uma efetividade ali na parte de gestão de pessoas, mesmo daquela época que não era tão forte isso, né? Hoje fala muito, assim, da atuação do RH, mas já atuava naquela época, em 2002. E então nós fomos muito bem recebidos ali na Tron. E os treinamentos
nós não atendemos enquanto não conhecemos de fato todo o pacote, e uma recepção assim por todos da Tron naquela época. Então foi um momento muito marcante, porque até então eu não tinha passado por isso, né? Assim, por essa recepção. Como se diz, os lugares que eu havia entrado, já cheguei no rala e cheguei e sentei. Não sabia o que era ser treinada, né? Conhecer algo novo. E apesar de conhecer o sistema da Tron, ali você recebeu um treinamento, você tem uma outra visão do sistema. Eu cheguei na Tron na época do sistema DOS. Eu acho assim, Juneia, uma empresa de tecnologia. Então, as pessoas mais jovens percebiam, né, entendiam que eu estar numa empresa de tecnologia, eu vou construir meu futuro, né, de uma forma muito mais ágil, né, uma forma de que fato é algo perene, né, que ela vai permanecer, porque nós estamos iniciando uma era, né, a nível mundial. Então eu entendo que mais ou menos isso acontecia. E eu sempre tive muito essa preocupação, que eu sempre entendi assim, a pessoa, quando ela anseia, ela deseja trabalhar, por exemplo, na Tron, né, ali ela tem uma energia muito positiva, né, uma vontade, um desejo de estar naquele ambiente. Ali ela fala com os pais, ou com o companheiro ou a companheira, né, com filhos, com os amigos, da novidade, mesmo às vezes sem ter iniciado. Criando aquela expectativa, eu vou trabalhar nessa empresa. Então ela está naquele momento, né, empolgação, motivada, entusiasmada. Então se ela chega na empresa e ela não é bem recebida, se ela não é apresentada à empresa, se ela não tem um treinamento, ela vai começar a perceber o seguinte: todo aquele meu sonho ou encantamento ou vontade de aqui estar, né, nessa empresa, ele vai se esvaziando. Quer dizer, se eu não fui bem recebida, não estou tendo um bom treinamento, não estou tendo um acompanhamento, uma atenção devida, eu sou apenas mais um em mais um local. E a gente sempre preocupa assim: você está entrando, você é uma pessoa muito importante para nós, né? Porque daqui para frente você faz parte da nossa história, da nossa jornada, e muito vai contribuir. Então eu sempre me preocupei muito com essa situação, de fazer com que a pessoa entrou, ela não vai ficar numa sala, fica aqui treinando, dá uma olhada no nosso site, dá uma olhada nesse livro aqui, vai lendo sozinho. Sabe, aquilo a pessoa vai ficando meio que escanteada, ela fala assim: poxa, eu acho essa empresa tão importante na minha vida, mas ela não está entendendo que eu sou importante também para ela. Mais ou menos isso, né, Juneia? Meio que fica abandonado ali. E essa sensação nós não tivemos, e foi uma turma tão bacana, porque éramos 4 pessoas ali que estávamos iniciando a atividade. Você se lembra quem eram as pessoas? Lembro, claro me que ela recordo. lembra. Veja quem era o foi. Eliseu, Olha só. o Altemir e o Marcelo Bueno. Assim, O Marcelo Bueno era nós de temos Trindade. 2 de Trindade, que era o Altemir, era de Trindade também, isso, e o Marcelo Bueno. Isso. E então aqueles treinamentos fizeram de fato assim uma grande diferença para nós, que estávamos ali chegando, e eu, nossa, não só conhecendo do software em si, mas como a regra da legislação, né? E aí é onde vem um ponto de tudo que a gente vai conversar hoje. Mas nós estudamos ali a legislação. Eu me recordo até hoje que tinha os treinamentos de escrita fiscal, legislação fiscal, legislação trabalhista, para que a gente conseguisse aprofundar e ter um atendimento satisfatório para o cliente, né? Então, esses treinamentos, essa recepção, nossa, e realmente esse encantamento, eu me recordo, isso foi em setembro de 2002. Gente, eu entrei menor de idade, que fique muito bem claro. Não é que eu sou velha. Novinha. Tá? Era menor aprendiz. Eu era menor. Inclusive, tem um fato interessante da minha admissão, porque a Tron pediu para que todos nós fôssemos ao banco, abríssemos uma conta salário. Só que a pessoa aqui era menor de idade, meus pais moravam em Minas. Então, quem que ia assinar para eu abrir uma conta no banco?
Então, eu tive que receber ali uns 4 meses para o meu pai vir de Minas para assinar a abertura da conta no banco para eu receber. Isso em 2002. 2002. Setembro de 2002. Admissão. Isso. E aí eu entrei em 2 de setembro de 2002. E aí foi uma situação assim que eu fiquei recebendo em cheque, né? E aí minha irmã, que às vezes ia comigo ao banco para poder descontar esse cheque, porque eu era realmente menor, gente. Então não é justificando a minha idade, mas é porque eu era menor de idade. Mas foi realmente muito bom quando meus pais chegaram e para a gente ir lá abrir a conta, meu pai perguntou como que eu estava. O que eu estava achando até então? Era meu primeiro trabalho com carteira assinada, porque até então era sempre sem carteira assinada, tudo informal, né? E aí meu pai me perguntou como que era, e foi bem uma época de festas, porque a Tron sempre, naquela época, tinha muitas datas comemorativas, que a gente se vestia, né, com as roupas diferentes. E esses dias até estávamos rindo disso. E aí eu saí arrumada e, né, caracterizada, na verdade. Meu pai falou assim, onde você vai? Você não vai trabalhar? Como que você vai sair com essa roupa? Isso era o que? Era uma cesta brega? O que era? Porque sempre tinha esses eventos, né? E aí meu pai virou e falou assim, você vai com essa roupa? Você vai desse jeito para o trabalho? Eu falei, sim, pai. É a cultura, tem sempre uma cesta que a gente vai vestido diferente, tem algumas datas comemorativas, e ele estava ali perto do Halloween também. Eu falei assim, logo a gente vai ter uma outra roupa que nós vamos vestir. Ah, tudo bem, porque senão você iria ser demitido, né, com essa roupa. Olha. Lá em 2002, meu pai já pensando nisso. Mas era muito legal, era muito gostoso esses momentos, porque ali misturava momentos sérios, a gente não deixou de prestar um serviço de qualidade, mas de uma forma leve. Então isso era muito gostoso. Naquela época, assim, e os momentos dos encontrões, né, que a gente conhecia a turma que vinha de fora, porque não era só a unidade Tron Goiânia, mas era muito, muito gostoso mesmo. Então isso, de fato, fez uma grande diferença. Então essa chegada na Tron, que eu sempre falo, eu já até comentei com outras pessoas, que eu falo assim, essa recepção foi muito agradável e muito marcante. Que se as empresas soubessem como o colaborador se sente quando é bem recebido, tanto é que eu fiquei por 11 anos. Por 11 anos na Tron. Olha só. Junei, você entrou, né, você aprofundou, se dedicou, especializou mais nessa área pessoal. Isso. Né? E assim, você que viveu essa fase da Tron, né, sendo bem recebida, treinada, né, muito bem quista na empresa, não apenas o Juneir, mas isso era um trabalho rotineiro nosso, é algo natural, e quando é natural, é melhor. E aí você passou por essas fases de eventos, né, eventos motivacionais, né, essas festas, confraternizações, festa junina, as gincanas, né? Isso se aplica nos dias de hoje? Você acha que isso é válido? Você acha que é importante? Porque a nossa sociedade mudou muito em termos de alguns conceitos, né, de alguns estilos, né? Então, assim, como é que outra você geração vê isso hoje? Bom, apesar das gerações terem mudado bastante, né, a gente observa que entre eu e uma pessoa 20 anos mais nova do que eu, somos bem diferentes no ambiente de trabalho. Mas aplica sim. Eu vejo que se aplica porque quem que não quer ser bem recebido em uma organização? Mas aquelas festas... Também, aí... Tem algumas coisas que às vezes não se aplicam, né? Porque hoje nós temos algumas diferenças, né, Gelson? Sim. Então algumas coisas precisam ser adaptadas. Essa minha pergunta é justamente porque as pessoas hoje elas avaliem, repensem, dêem uma olhada assim, vale a pena esses eventos motivacionais, essas pequenas, igual você falou, nós vamos trabalhar caracterizados, porém, nós não deixamos de lado a seriedade e o compromisso com o cliente. Mas isso faz com que o ambiente seja mais leve, foi o que você disse,
né? E aproxima mais as pessoas. Porque a gente vive num ambiente em que a gente está ali para trazer a solução para o cliente. E às vezes é um momento tenso do cliente, envolvendo a parte de legislação, né? Nós temos prazos para serem cumpridos, e isso parece que fica mais tranquilo, mais leve até um relacionamento, né, com os nossos colaboradores. Né? Como é que é isso? Sim, é claro que é muito importante, tem algo muito importante, Hayley, no ambiente de trabalho, que é conhecer quem você tem dentro da sua empresa. Quais são as características de cada um? Porque às vezes aquilo que me faz feliz no ambiente de trabalho, para o Giovanni pode ser um pouco diferente. Então, não é que a empresa vai criar diversas coisas para agradar um ou outro, ou algo nesse sentido, mas criar programas em que consiga abranger a maior parte dos colaboradores. Porque é claro que tem vários tipos de profissionais, e eu sempre falo isso, inclusive nas minhas palestras, que existem diversos tipos de pessoas. Há aqueles que vão ser gratos por tudo e há aqueles que vão reclamar de tudo. Sim, certo? Sim. Então, a gente só precisa conhecer. Mas não é que uma pessoa, por exemplo, que reclama de tudo, ela não tem algo que a gente não consiga fazer ou que a gente não consiga alcançar. É igual você falou assim, a gente precisa readaptar? Sim. Que é conhecer justamente essas diferenças, porque na Tron nós vamos ter pessoas que têm 25 anos de empresa, Mais de 30 anos, Isso. e vamos ter pessoas que têm um mês, né? Sim. E não Junei, é um mês, mas é uma pessoa de... Não, mas é a nova geração que está chegando. Total. Então a gente precisa equilibrar essas duas idades, essas gerações, né? Porque não são só uma, tem várias aí no intermediário. Então, é readaptar. Eu acho válido, sim. Eu falo que os encontros realmente fazem falta, fazem muita falta, porque era legal, era muito gostoso. E a pandemia deu uma esfriada, né? Nós ficamos muito tempo em home office e tudo mais, pessoas começaram a se distanciar, as relações começaram a ficar mais frias, né? E a minha pergunta é justamente por isso, porque tem muita gente que aqui está na empresa que ainda não né, eles não passaram por momentos como esse, né? Somente aqueles que lá estão para contar histórias, né? E eu acho que fica aquele clima nostálgico, aquela vontade que aquilo que foi muito bom no passado volte. Então a minha pergunta, né, como você é palestrante, você é profissional dessa área, pessoal, né, profissional que avançou bem nisso. Quer dizer, você que viveu isso, você acha que é válido e se aplica nos dias de hoje ainda? Com certeza. Acho muito, muito bom mesmo. O relacionamento em si, entre pessoas no ambiente de trabalho, ele é muito importante. Não estou dizendo assim, tem que voltar o presencial, as atividades. Não é isso, gente. Não estou entrando no mérito do home office. Eu estou entrando no mérito de relacionamento entre os colaboradores da empresa. Por que isso é importante? Se observarmos, por mais que as pessoas tenham ido para o home office, muitas adoeceram. Porque não suportaram ficar ali naquele quadradinho do ambiente e não conseguiu se adaptar. Então, algumas empresas acabaram que tiveram que contratar psicólogos para fazer esse acompanhamento. E aí, no home office, como que você está? Porque aquela pessoa ficava ali enfurnada, estava acostumado com o relacionamento. Querendo ou não, você levanta, você cumprimenta. E aí, Giovanni, está tudo bem? Eu passo na sala do Giovanni, passo na sala de um outro, no meu trajeto. Então, acaba que um oi ali já faz a diferença. E quando você não tem esse relacionamento e acaba que o home office, você fica muito ali preso. E é você e a sua cadeira e sua mesa, né? Querendo ou não. Tem uma reunião? Tem ali pelo Meet ou pelo Zoom. Mas esse encontro para conversar, para trocar ideias, ele é sempre muito gostoso. E a gente utilizava isso não só para isso, mas a gente conversava ali sobre atendimento, no momento que a gente estava descontraído, conversávamos e ríamos de situações que a gente passou. E então, isso é importante, esses momentos são importantes para poder, até a própria saúde mental, que nós sabemos que agora em maio, né, as empresas vão acabar tendo que se preocupar com mais isso. Mas eu acredito que é algo essencial, muito válido.
Legal, muito bom saber. E aí, senhor Giovanni? Bom, Conta aí um pouquinho como é que foi esse início e essa trajetória. engraçado Expectativas iniciais. que mesmo em momentos diferentes, né? Eu compartilhei em alguns momentos com a Junei, quando estava na Tron, mas a gente passou por experiências muito semelhantes, né? Então, quando eu ouço o Haley, né, que fundou a empresa e que trouxe essa cultura do cuidado com as pessoas, mesmo em momentos diferentes, a minha percepção é a mesma com a Tron. Legal. Então, a minha jornada ela começou em 2011. Fiquei lá durante 11 anos, né? Um terço da minha vida, tenho 33 anos, então um terço da minha vida dedicada para a Tron, né? Ali como o meu ambiente profissional e a reciprocidade também da empresa para comigo. Então, dentro da Tron, eu consegui identificar o que é uma empresa boa para trabalhar e o que não é, porque antes de entrar na Tron, eu era muito bem remunerado numa outra empresa, uma empresa ali vinculada a um banco em específico, mas você só chega, você senta, você trabalha. Eu lembro de momentos em que eu sofri, né, algumas agressões verbais mesmo por parte do meu gestor, que se você fosse ao banheiro, você não poderia ir com o celular, porque você estava monitorado, tinha uma câmera afunilando ali para a entrada do banheiro. Então, eu vim de uma experiência bem ruim. E mesmo com um salário muito bom, que era, na época, sei lá, era R$3.000 o meu salário para um rapazinho de 18 anos. E eu larguei isso, porque isso não me conectava, não era o meu propósito, eu não me sentia bem. E entrei na Tron para ser estagiário, ganhando R$415, 7 vezes menos. Ou seja, você sai de R$3.000 para R$400. R$415 na época. E foi tão legal porque foi no meu primeiro semestre do curso de contabilidade, sou, né, formado em contabilidade e tudo mais, e quando eu entrei na faculdade, o nome que se ouvia todo professor que entrava era Tron, software Tron, é o Tron que a gente usa, é o Tron e o Tron, e eu ouvia falar muito de Tron. E um belo dia, quando eu decidi sair dessa empresa, 15 dias depois, peguei o jornal, na época era jornal, a gente via as vagas de emprego no jornal, se não me engano era o Popular. Né, olha, nos classificados de Popular. Exatamente. Eu me encontrei com a Tron no classificado do jornal, se eu não me engano, o Popular. Liguei pelo número fixo, marquei a minha entrevista, a gente passou por um processo seletivo de 3 etapas, com um grupo de psicólogas, assim, o time também ali de RH da Tron. E foi muito interessante porque foi a primeira vez, eu tive outras, obviamente, experiências informais e formais antes de entrar na Tron, mas foi a primeira vez que eu fui contratado não pelas minhas habilidades intelectuais, mas pela pessoa que eu era. Porque até então eu ia para o suporte, ser estagiário, não sabia mal calcular um FGTS, que é basicamente pegar uma base de cálculo e colocar 8%, eu não sabia. Então, a Tron, né, fez um processo seletivo muito minucioso. Ela estava procurando, naquele momento, pessoas que tivessem propósito, que tivessem caráter, tivessem personalidade. E na ocasião também, assim como a Junei, foi eu e mais 3 pessoas que nós entramos. E depois que eu entrei, né, sou apaixonado. Você se lembra quem eram as outras 3 pessoas? Sim, lembro. A gente tem o Hugo, que hoje ele inclusive é cliente da Tron, tem o próprio escritório dele de contabilidade. A gente tem o Christian Swake, que ele também se desenvolveu dentro da empresa. Hoje ele é empresário também, mas ele começou no suporte e virou o DBA, né, que é o administrador de banco de dados. A gente também tem o Henrique. O Henrique se destacou, também cresceu, foi da parte de qualidade de software da Tron, e hoje ele também, né, é empreendedor, empresário, consultor aí, financeiro, contábil também. Então, a Tron soube assim, de forma muito cirúrgica. E eu acho que acontece isso, não acho não, eu tenho certeza. A Tron tem um dom para encontrar talentos, para encontrar pessoas, porque todos os que eu conheço, eles conseguiram, né? E todos eles, esses que eu mencionei agora, foi basicamente a primeira experiência deles.
uma empresa realmente assim que deu condições de aprendizado, de crescimento e todos eles estão bem sucedidos hoje, graças à Tron. Né? A leva da Junier durou mais. Né? Eliseu, Altemir, Marcelo Bueno, do Giovanni, Hugo, Christian e Henrique tiveram sua importância, Tron, ficaram um pouco menos de tempo. Naquela época tinha uma cultura bem diferente e é uma cultura que hoje muitas empresas lutam para alcançar. Sim. Nesse quesito, sabe, de treinamentos. Essa questão de crescimento, né, Giovanni? Eu entrei como suporte e depois eu fui para a função que hoje a Ana exerce, a Ana Kledna. E assim, fui para teste, de teste para analista, e aí você vai subindo, né? Sempre tendo oportunidades de crescimento. Isso foi muito bom, porque, inclusive, uma das minhas pós-graduações foi por causa da função que eu estava exercendo na época, Olha que né? bacana. Que é teste de software. Teste. Uhum. E o meu TCC foi baseado na usabilidade, na facilidade dos menus lá da Tron, do sistema da folha de pagamento, porque no início nós atendíamos todo o pacote, né? E quando eu fui para a área de teste, então eu foquei na área de folha de pagamento, ponto eletrônico. Tanto é que eu testava aqueles pontos, né? Qual é a segurança da digital? Então eu passei por essa fase também. É até interessante que aprendi muito nesse aspecto da leitura digital e etc. Mas esse processo de crescimento que o Giovanni está falando realmente foi muito bacana e é muito verdadeiro. Treinamentos que nós tivemos, aí agora já não é só o treinamento de receber ali, mas não sei se o Rei vai se recordar dessa fase, mas eu tô vendo que o Rei lembra de várias coisas, assim, detalhes. Detalhes. Eu não vou perder essa. Olha o tamanho da cabeça. São muitos petabytes. Verdade. Eu não vou perder essa, não. Então, nós tivemos ali um período de um projeto que a Tron participou com várias empresas, não sei se você se recorda disso, creio que o Gelson já estava na Tron nessa época, então tinha... É um consórcio de empresas para sistema de teste, no caso. Isso, Sim. Que verdade. legal. E eu, particularmente, fiquei muito feliz quando eu fui uma das selecionadas para representar ali junto com o Marçal e mais 4 pessoas, eu não lembro quem era. Eu lembro que o Marçal gerenciava o projeto, o Rander e o Everton também estavam. E ali a gente saía para as reuniões e conhecer algo novo fora da Tron ali, trazer novidades para a empresa, conhecer a visão de outras empresas, porque eram 5 ou 6 empresas. Não me lembro exatamente o número, né? Mas era um consórcio de empresas. Era um pool de empresas em um projeto para desenvolver algo que seria útil no mínimo, para essas empresas. Então era um investimento compartilhado para um produto robusto que traria benefícios para essas empresas e depois ele poderia ser disponibilizado, comercializado para demais empresas que não faziam parte desse consórcio. E ali foi o primeiro momento que eu ouvi falar em gestão de projeto. Olha aí. Foi o primeiro momento com o Marçal. O Marçal, ele é professor nessa área, doutor nessa área. Então, isso realmente que o Giovanni falou, assina embaixo, né, Giovanni? Eu acredito que nós dois passamos pelo mesmo processo de crescimento. Giovanni, você estava numa situação, como você falou, e você voltou. Né? Assim, foi virar o estagiário, reduziu tua remuneração. Mas qual era a tua expectativa dessa data? O que você estava esperando, dando esse passo teoricamente para trás? Que expectativa você tinha? Você consegue lembrar disso? Consigo. Como eu estava, iniciei o processo de acadêmico na contabilidade, queria muito estar realmente nesse meio, né? Eu também fiz um processo seletivo para sistema de informação, que eram as 2 áreas que eu mais gostava, né? E de certa forma, quando eu entrei na Tron, eu tive o melhor dos 2 mundos, porque tinha contabilidade e tinha tecnologia, eu consegui trabalhar as minhas 2 profissões ali. E eu lembro que foi importante, a minha expectativa era
primordial era estar no meio contábil, entender e ser um bom contador, um empresário e etc. E a minha missão ali era aprender. Acima de tudo, como a Junei comentou e a gente reforçou aqui, a Tron foi muito boa em capacitação, né? Tirar a pessoa do zero e levar lá para ser um especialista, uma autoridade sobre qualquer assunto. E eu passei por essa jornada, então eu tinha expectativa de aprender e ter o meu próprio negócio, né? Inclusive consegui atingir esse objetivo, graças à Tron, né? Então eu tive um momento da minha vida, se eu não estou enganado, entre 2016 a 2018, eu tive a oportunidade de abrir um escritório de contabilidade, passar por todas as dores da área contábil, também todos os bons frutos, né, de relacionamento, de conhecimento que a gente tem. Então, eu consegui, né, de certa forma consegui chegar lá, mas assim, não foi fácil, né, até comentei com algumas pessoas, Giovanni, você foi de estagiário a CEO, né, e tudo mais, achei que, né, algumas pessoas acham que que a caminhada é fácil, e não é, né, apesar de eu sou de uma geração ansiosa, igual a gente estava comentando aqui, né, Hayley? A gente quer as coisas do dia para a noite. Eu me senti um meio termo. Eu miro longe, mas também sou conservador. Sei que cada momento da vida a gente precisa usufruir, passar por isso. E foi muito bom, né? De certa forma aí foi muito bom conseguir alcançar esses objetivos, mas passei também por situações, minha performance foi horrível nos meus primeiros meses de Tron. O Pedrinho, né, que até então, se eu não estou enganado, o Ivan saiu, que era o gerente de suporte. Na ocasião, o Pedro estava administrando o suporte, o Pedro Reis. E o meu desempenho desses 4 aí que entraram comigo era o pior. Piorzinho, cheio de problema, não sabia de nada. Como é que é a situação de quem recebia 7 vezes mais, igual você falou, né, se sujeita a receber bem menos e o desempenho é ruim? Como é que fica a cabeça desse jovem? E para quem me conhece sabe que eu também sou um pouco perfeccionista, metódico e nem percebi. E realmente assim, foi uma situação, um conflito muito difícil na minha cabeça, porque realmente eu abri mão de muitas coisas, passei por muitas dificuldades financeiras na minha vida pessoal, na vida profissional também, e quando eu me deparei, dei um passo para trás para tentar dar 10 para frente e eu não estava atingindo o objetivo, foi frustrante para mim, né? Então, inclusive em 3 ocasiões distintas, eu fui chamado na sala da gerência, inclusive para fazer desligamento. Eu falei, Giovanni, sua performance está baixa, ou você melhora ou o caminho é ali, né? E os meus colegas que entraram super performando e tudo mais. Então, na terceira chamada, isso feito pelo Pedro Reis, Pedrinho, um abraço para você aí, meu mentor, meu cuidador, e aí ele falou, Giovanni, agora é com você. Então eu lembro que eu tive uma mudança de atitude. Mas assim, seco desse jeito? É com você, não tem um apoio, uma orientação, alguma Sim, coisa nesse sentido? Como é que é isso? E sempre teve, na realidade. Porque você fala que foi muito bem amparado, muito bem apoiada a Tron, mas nessa hora ela estava te desamparando? Na realidade, desde o dia 1, a Tron sempre amparou, mas eu percebi que ela estava fazendo a parte dela, mas eu não estava fazendo a minha. Ah, entendi. E eu deveria ter buscado mais, eu deveria ter valorizado mais aquilo ali, e passou muito perto de eu perder tudo aquilo que eu tenho hoje, né? O conhecimento. Exatamente. Então, e assim, é lógico, de forma muito acolhedora, muito paciente, com direcionamento. Eu lembro que na época, eu não lembro o nome da pessoa que ficava no RH, ela fez um PDI para mim, né? Um programinha de desenvolvimento individual para que eu conseguisse seguir, mas eu tinha muita dificuldade. A minha lógica, a minha intelectualidade, ela não estava muito bem amadurecida. Então eu tinha muita dificuldade para aprender as coisas. Então, o que eu fiz de diferente? Então, trabalhava na empresa, aí depois de um momento, então trabalhava na empresa até, sei lá, das 8
às 14 horas, ia para a faculdade, para a biblioteca para estudar, fazer alguns trabalhos, depois entrava na faculdade às 18, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, pegava o ônibus, descia. Quando eu terminava de comer e estava pronto ali, era 1h da manhã. E eu lembro que eu dedicava todos os dias, por vários meses, 1h30 a mais de estudo. Eu ia dormir por volta das 2h30 ali da manhã, todos os dias, para conseguir tirar esse gap que eu tinha deixado, né? E deu certo. Foi mais ou menos uns 4 ou 5 meses, eu consegui, não fui desligado, obrigado Pedrinho, consegui ser efetivado como CLT, e aí eu comecei a trabalhar integralmente, depois de 3 meses já virei instrutor de sistemas, dominando todos os 9 módulos do TGC, né? Inclusive o ponto, que é o meu carro-chefe hoje. Tinha muito apreço pela área fiscal também, inclusive tenho uma especialização nessa área, que era a minha grande paixão também, a área tributária. Então, assim, foi quase realmente eu não cheguei lá, demorou um pouco, eu percebi que a empresa estava fazendo muito por mim e eu não consegui perceber aquilo, né? Mas deu certo. Para a gente fechar esse bloco, para ir fechando esse bloco e a gente ir para o bloco 2, quer dizer, ele, quando a gente está falando de histórias aqui, o Giovanni, quando fundou o escritório dele, foi com mais 2 outros que fizeram história na Tron também, com o Fernando, que foi coordenador de suporte, Perfeito. E com o Márcio, não foi isso? Exatamente. Então tem mais histórias de profissionais de sucesso, que eles continuam com o escritório, né, Giovanni? Sim, continuam. O Márcio e o Fernando, e deixaram uma marca lá, porque trabalharam durante muito tempo, depois resolveram empreender, e obviamente também na vida deles a Tron foi super importante para levá-los para o ponto que eles tiveram de maturidade para poder empreender e conseguir fazer inovações até no escritório, que o escritório deles é um escritório diferenciado, é isso Sim, mesmo? Sim, e são clientes Tron, inclusive, fã de carteirinha, conhece muito bem, então todas aquelas automações que o TGC fornece, e isso talvez foi o grande sucesso, que quando eu e o Márcio, nós fundamos o escritório em 2016, nós tivemos, porque como o software da Tron permitia integrar folha, fiscal, contábil, buscar nota automática, e a gente sabia fazer muito bem isso, porque era a nossa especialidade, só ajustamos parafusos e o software trabalhava para a gente, né? Então isso nos ajudou muito, porque quando eu abri o escritório, para vocês terem uma noção, eu trabalhava na Tron o dia todo, tinha um escritório ao mesmo tempo, ia à noite ou aos finais de semana, fazia pós-graduações aos finais de semana. Recentemente, minha filha deveria ter 1 ano de idade, estava casado ali, então tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E ainda assim, a gente conseguiu fundar um escritório simultaneamente em virtude do software, que a gente conhecia, tinha uma boa habilidade, e o software entregava aquilo que a gente precisava. E hoje, não faço mais parte dessa sociedade, o escritório era Cruz e Paulino, assessoria contábil, que era de Paulino e de Giovanni aqui, e o Cruz do Márcio. E depois, por motivos ali de saúde mesmo, eu decidi, eu tinha que abrir mão de uma coisa, né? Foi muito importante. Eu abri mão da Tron, ou abrir mão do escritório. E eu decidi abrir mão do escritório. Nesse momento foi em 2017, 2018. E meu sócio, então, o Márcio, seguiu junto com o Fernando. Então, eles fizeram uma fusão do escritório. Hoje é a Prospere Contabilidade. Eles estão aí, além do escritório, eles também são empreendedores no ramo comercial. Tem outras empresas no interior aqui de Goiás, em Goiânia, em São Paulo, inclusive. Enfim. Que bacana a história. Nasceram e estão construindo um império. E eu, assim, super fico orgulhoso disso. De né? ter feito parte disso, né? Perfeito. Acho que terminamos bem esse bloco. Bacana demais. Muito bom. Lindos depoimentos aí. Ajudam a gente a criar um pouco mais de história, né? Que é o que a gente quer fazer hoje, de mostrar o quanto a Tron tem sido importante na vida de muitos profissionais e como tem sido na vida de vocês. Isso aí. Perfeito. Vamos dar início aqui ao nosso segundo bloco, para a gente poder falar aí de como é que foram as superações de objetivos, de desafios, na superação dos nossos desafios. É isso aí, não é fácil, né, Gelson? Toda jornada, né, por mais curta ou mais longa, tem desafios, tem obstáculos, né, e cabe ao profissional, né, na medida do possível, na medida da sua
resiliência, da sua força, superar, vencer barreiras e, logicamente, crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, porque isso a gente transfere também para o nosso dia a dia, né? A gente acaba transformando em pessoas melhores para ajudar as que estão chegando, assim como aconteceu com vocês. Eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Quais foram assim, os grandes desafios que vocês encontraram, Juneir e Giovanni, na empresa, na Tron, e que vocês superaram, né, que sirva de exemplo para as pessoas? E como é que foi a colaboração da liderança, né? Dos líderes diretos com vocês, em quem vocês se inspiraram, qual a história bacana, interessante em relação a essa situação de superação de obstáculos e de desafios. É bacana. Eu acredito que eu e a Juneir, por ter passado mais de uma década lá, tem muita história para contar. Então vamos filtrar aqui. Mas eu vou tentar resumir 3 situações em específico, que realmente foi desafiador na jornada Tron. Então a primeira delas eu até comentei no primeiro bloco. Eu sim, como um colaborador, tive problema de performance, né? Então eu tive o aviso, o acolhimento da gestão, né, por capacitação, e essa barreira ela foi rompida, né? Depois ali de finalmente cair a ficha, eu também tomei a minha atitude ali, né, como profissional, e consegui superar. Um segundo momento tem a ver com gestão, ao mesmo tempo gestão e cultura, né? Então, na medida que eu saí de estagiário, fui contratado, virei instrutor de sistemas, implantador, depois fui para análise de sistemas junto com o time de tecnologia para cuidar da parte fiscal, contábil. Eu então cheguei na área de inovação da empresa, né? Um trabalho que foi desenvolvido pela Tron. Desde sempre foi muito inovadora, mas em 2017 teve um marco muito importante, onde a gente se deslocou para outros ambientes fora da empresa, consultores de mercado foram contratados para que a sementinha da inovação ela fosse não só plantada, né, mas ela fosse regada, porque ela já existia, né? Então eu tive a oportunidade de participar da área de inovação da empresa. E nessas modulações eu me deparei com uma situação que não foi do meu agrado, né? Que tinha a ver com pessoas, com gestão, e eu não tinha mais vontade nem desejo de estar na empresa, né? E o meu líder percebeu isso, que foi o Pedrinho, né? Novamente falando do Pedrinho. Ele teve essa percepção e ele ficou: Giovanni, tá tudo bem? Didio, né? Didio, tá tudo bem? Não, Pedrinho, tá tudo bem. E eu guardando pra mim. Didio, tá tudo bem? No outro dia, não, tá tudo bem. Mas na realidade não estava. E num belo dia eu cheguei na sala dele, sentei e falei: Pedrinho, a empresa foi super condizente em todas as atitudes comigo e tudo mais, me capacitou, me tornou profissional, mas eu estou aqui formalmente pedindo desligamento. Eu entendo que que eu não consigo mais conviver com a situação que eu estava ali vivendo, e tá tudo bem. Vocês precisam de quanto mês para eu capacitar outra pessoa para a área de inovação, que era a parte de análise ali dos novos produtos. E o Pedrinho falou: não aceito. O que está acontecendo? E aí abri meu coração para ele, comentei, ele super me acolheu, e de imediato ele já conversou com o Gelson. O Gelson me chamou para conversar, validou a informação, conversou com outros colegas ali e percebeu que uma atitude precisava ser feita, porque existia de certa forma, um corrompimento da cultura que estava comendo a nossa estratégia. E eu acho que não só na gestão do Gelson, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, que a Tron foi muito feliz ao longo desses 33 anos em preservar essa essência da cultura. A cultura é muito importante, e nesse momento desse obstáculo foi feito uma tomada de decisão, inclusive pelo Gelson, né? O Gelson, então, numa medida assim drástica, é lógico, né, muito bem pensada, elaborada, ali pensou, visualizou, entendeu que realmente tinha algo de diferente acontecendo, e houve então um desligamento. Uma pessoa assim extremamente profissional, capacitada, mas que não tinha um fit cultural. E a Tron sempre foi muito cuidadosa nisso. Tem que ter entrega, tem que ter estratégia, mas ela tem a cultura, os valores, a questão do respeito, né, do conhecimento, da inovação. Então,
esse foi um momento, né? E a Tron, de forma muito justa, Gelson principalmente, Pedrinho, conseguiram ver isso, e então eu fiquei nos berços da empresa novamente, né? Inclusive sou feliz por isso, porque voltou a ser o que era antes. E não houve só uma retenção do Giovanni, todo um time, a gente entendeu que foi retido ali, e graças a essa área de inovação também, hoje a gente tem uma nova empresa no grupo, né, que é a Pontua. Graças a ações muito cuidadosas, a gente foi escutado, né, ali pelo Pedro, pelo Gelson, e de forma muito corajosa e respeitosa o Gelson tomou as decisões. Então esse foi um momento muito importante e reafirmou para mim, falou, esse é o local que eu quero estar. Às vezes a gente não tem noção, né, de que um ajuste, uma decisão, uma forma de acolhimento, de mudança de postura ou de direcionamento pode impactar na vida de uma pessoa, né? Você está falando, por exemplo, do Pedrinho, né? Então o Pedrinho está conosco há mais de 3 décadas. E aí, com certeza, quando ele tiver acesso a esse podcast, ele vai se emocionar. Ele ter essa percepção, o quão importante ele é na nossa empresa, né, e como ele conseguiu transformar a vida de muitas pessoas para o bem, né, de uma forma muito positiva. Né, ele sabe conduzir uma situação como essa em função da maturidade, da experiência, né, de viver a Tron nesse período todo. Então isso é muito bacana, né? Eu acho legal isso, é bom você trazer isso aqui, essa informação, para que as pessoas que lá estão também, elas tenham essa percepção que elas podem abrir o coração, né, mostrar determinadas situações, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, conduzir para uma boa solução, né, Gelson? Sem as pessoas se manifestarem, é impossível determinadas situações. Você falou, pô, eu não estou feliz, mas se você não manifestar, né, o que era, e às vezes é difícil arrancar isso das pessoas, que fica apreensivo. Pô, será que eu vou prejudicar alguém? Não. Talvez o que você está fazendo é apenas, como você citou, contribuindo para que a cultura da empresa prevaleça, né? A gente tem um zelo, toda vez que eu faço a recepção de alguma pessoa, o onboarding, eu cito esse assunto, que você corre um risco, quanto mais se afastou do Reilly, que é o fundador, e vai contratando pessoas aqui nesse assunto, a tendência é você sair do quadrado que era da cultura. E a gente tem um zelo por isso, né? E quando uma pessoa sai fora disso, a tendência é ir para lá, para fora do contexto. E a gente sempre zela, e se a gente não tem o feedback das pessoas, nós dois discutimos muito esse assunto de dizer, as pessoas, elas abandonam as empresas ou os seus líderes, né? E a gente entende que na maioria das vezes elas abandonam seus líderes, porque você não foi acolhido, porque você não teve reciprocidade. Claro que às vezes tem uma oferta de trabalho, né, que não dá para você recusar, e a pessoa sai da empresa, não tem nada com o líder, não tem, é um momento de vida, mas muitas vezes é porque a liderança não acolheu, porque a liderança não prestou atenção, porque ela não sentou para fazer. A gente tem muita preocupação com isso, e o Reilly sempre estamos muito preocupados com essa situação. Sim. Ainda na homenagem para o Pedro, eu posso falar 2 momentos. Olha aí. Que o Pedrinho vai chorar. Tem 2 frases do Pedro que eu carrego comigo. Eu não esqueço de um treinamento que nós tivemos numa pousada que era próxima ali à Tron, no setor marista. E lá tinha algumas dinâmicas durante os treinamentos, né? E um desses treinamentos tinha um desafio que, se te desse 100% de poder, o que você faria? E ele respondeu no questionário dele, eu pediria 100% de humildade para administrar isso. Nossa. E isso ficou assim marcado, porque eu penso da seguinte forma, não importa quanto você cresça, não perca a sua essência. Sim, né? E ele já exatamente. era líder naquela época. E outra frase dele que ele sempre gostou, não sei se ele continua falando, mas você quer ser feliz ou ter razão? Ele falava isso o tempo todo. Na sala do Gelson tem uma plaquinha. Tem essa placa. O Pedro fala sempre disso. Assinado ainda. Pedro Reis. Sempre fala isso, você quer ser feliz ou ter razão, exatamente. Mas a gente consegue perceber isso só depois que a gente tem uma certa maturidade profissional. Hoje eu falo assim, gente, como eu queria ter essa maturidade, só que lá no passado, que muita coisa eu mudaria. Gente, como mudaria?
Eu acho que a gente pode aplicar muito isso também na família, essa situação. Você quer ser Sim. feliz ou ter razão? Sim. Cara, porque às vezes é isso. Para que você quer ter razão num assunto que se ser feliz é mais importante, né? Isso no relacionamento com a pessoa que você ama, com seus filhos, né? Com os amigos. Cara, às vezes você abre mão. Para quê, cara? Você quer ter razão sempre nas coisas, né? Tem que saber a hora de recuar. Inteligência emocional Bacana, ali. Mas Bacana o mesmo. Pedro, ele é o pai de muitas frases. Sim. Com certeza. Sim. Mas é muito bacana ver essa transformação, né? O líder, ele explorar ao máximo, no bom sentido, o potencial da pessoa para que ela saia daquela condição, né? Saia do ponto A para o ponto B. É que eu falo muito isso, né? Então, às vezes, tem pessoas que acham que a carga é pesada. Ou, às vezes, outras pessoas que não estão naquele momento, estão como observadores, e eles veem alguma situação de uma certa pressão, de uma certa cobrança, de um nível às vezes mais duro, porque o momento requer, e às vezes ela não sabe, mas quem está ali né, participando diretamente, né, as pessoas que realmente estão participando do processo de transformação, passam um tempo igual o Junior acabou de falar, essa maturidade que ela tem hoje, ela gostaria de ter tempos atrás, né? Mas é porque ela passou por esse processo, né, de transformação, de melhoria, assim como todo mundo. Nós vamos só melhorando, evoluindo cada vez mais, independente, né, da situação. E nós tivemos e temos bons líderes que estão extraindo o máximo das pessoas, fazendo com que elas enxerguem que elas têm potencial. E eu gosto muito disso, seja na parte profissional quanto na pessoal, de lazer também. Perfeito. Então eu gosto muito do ciclismo e eu falo com as pessoas, às vezes, o potencial que elas têm, mas é algo que está latente, que está adormecido. E aí quando eu mostro, a pessoa fala, pô, com o tempo ela descobre e a partir daquele momento é como se fosse uma nova vida. Com é uma certeza. descoberta que você pode ter uma condição muito melhor na vida a partir do momento daquela mexida, daquele ponto, daquela observação que foi apresentado para aquelas pessoas. Perfeito. Mais algum obstáculo ou vamos para frente? Só o último para finalizar, e tem a ver justamente com o Pedro e o Gelson novamente. Olha que só. foi a parte de liderança. Então, o meu último desafio como tronino foi assumir um cargo de liderança que até então não tinha passado. E esse foi um dos assim que mais me roubou energia, porque eu nunca tinha sido líder, não estava capacitado para tal. Fiquei provavelmente umas 2 semanas Isso ou você 3. tinha quanto tempo mais ou menos de empresa? Já deveria ter uns 8 anos mais ou menos de ok. empresa. Então aquele estagiário que Já estava maduro. já estava maduro. Para execução de tarefas, habilidades, não ser generalista e multi-especialista, digamos assim, né? Era a minha função lá dentro da Tron, estava em zona de conforto total. Qualquer assunto, é Lalu, é escrita, é folha, é social, é ponto, é o quê? Eu resolvo. Tava muito tranquilo quanto a isso. Mas e quando foi me dada a oportunidade de assumir a gestão de um time, aí que eu vi o desafio. Porque tinham pessoas com idade, gerações diferentes, pessoas mais velhas do que eu, pessoas mais novas do que eu. Mais tempo de casa? Mais tempo... Não. Não? Ninguém Ok. com menos tempo de casa. E eu tive que, então, obviamente, correr atrás, né? Então me debrucei em cima de várias literaturas que eu considero como faculdades, mesmo assim, aprendi muito com a leitura de livros, mas o desafio maior foi quebrar minha cara, que isso que todos vocês já sabem, e hoje eu sei também, que assim, cada pessoa no seu lar traz um valor, uma cultura e um entendimento diferente sobre tudo. E a gente, como gestor, olhar para 10, 15 pessoas, 7 pessoas, 8 pessoas ali, que foi o meu caso, e entender que cada um tinha uma forma de falar, tinha uma dor diferente, tinha um trauma diferente, uma situação diferente, esse foi um dos maiores desafios. Que ter inteligência emocional para não trazer isso pra gente, porque eu tive situações, eu não sei se eu já comentei isso com o Gelson, principalmente ali próximo à pandemia, que foi um momento complicado, de pessoas chegarem para mim e falar assim, né, me chamou na sala para conversar, um liderado meu falou assim, Giovanni, eu acabei de tentar suicídio, me ajuda. E assim, eu fui desconstruído, né? E Nessa hora parece que falta o chão para nós, né? Exatamente. Então,
teve outros episódios quando a gente, né, a Tron colocou todo mundo em home office por uma questão realmente de saúde, né, de segurança. Alguns colaboradores falaram, Giovanni, eu sei que tava eu e mais 5 pessoas indo para a Tron todos os dias, mesmo em pandemia, porque a gente precisava administrar algumas coisas, eram questões estratégicas. E teve colaborador que pediu, eu preciso ir para a empresa. Tem como reservar uma sala para eu ficar, porque eu não consigo. Igual o Junei estava comentando agora, eu não consigo mais olhar para as paredes do meu apartamento. Eu estou entrando aqui, eu não sei o que é dia, eu não sei o que é noite, eu não sei o que é madrugada mais. E foi assim, um momento muito desafiador. Naturalmente, pedi, né, orientação a Gelson, a Pedro novamente. A gente teve o apoio, né, da TH Consult, que nos ajudou demais na pandemia. Eu acho que foi assim, uma decisão muito acertada da Tron naquele momento, da gente fazer as lives. Eu lembro, né, eu tava no meio do mato lá, às vezes, no notebook, fazendo live com a Tron para justamente trazer esse acolhimento, esse cuidado a nível nacional com todos os colaboradores. Então, o meu último desafio na Tron tem a ver com liderança, tem a ver com cuidado ali sobre as pessoas e entender que elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser ouvidas, e cada uma delas no seu íntimo tem alguns problemas e a gente tem que tomar o maior cuidado possível, né? Porque não adianta ter processo, ter sistema automatizado, ter boa tecnologia, ter uma empresa linda e maravilhosa, se a gente não tiver as pessoas, nada funciona. Né? Pessoas então, saudáveis, né? Exatamente. É importante. Então, são as pessoas que fazem a empresa, né? Não são os móveis, não são paredes, edificações que fazem a empresa, são as pessoas. Bacana, acho que tem mais um aí, Juninho? Eu particularmente tive alguns desafios e eu quero deixar aqui para quem nos assistir nesse sentido, porque às vezes quem nos vê nas redes sociais, né, às vezes pensa assim, nossa, eu quero estar lá, quero chegar onde ela chegou, quero chegar onde o Giovanni chegou, mas a gente não dorme e acorda já graduado, pós-graduado, com a profissão. Existe um processo de crescimento. Eu lembro que quando eu fui para a Tron, eu estava iniciando ali a faculdade e literalmente era, sabe aquele vender o almoço? Para comprar janta? Literalmente, só que eu era o Vale Transporte. eu pegava meu Vale Transporte, porque eu recebia integral, e eu lembro até hoje que era 30 centavos para estudante. E o valor era tipo 70, 90 para uma passagem integral. Então o que eu fazia? Eu abastecia minha carteirinha do estudante e pegava a diferença, literalmente. Às vezes eu comprava um lanche aqui, outro ali. E aí foi um dos motivos pela qual eu decidi, né, ir para a Tron. E chegou num momento que estava muito cansativo mesmo, porque quem tem a rotina aí de faculdade, trabalho, então eu chegava ali na Tron às 7 horas da manhã, eu vinha de ônibus, trabalhava, saía dali, ia lá para Campinas, que a faculdade era lá, estudava, chegava em casa meia-noite, porque se eu não pegasse aquele último ônibus, eu tinha que pedir alguém ligar para buscar, porque não tinha esse negócio de, vou pegar um Uber, porque não tinha Uber naquela época, né? Nem um Até WhatsApp, porque WhatsApp tinha, não tinha ligação. E eu não ia ter dinheiro também para pagar o Uber. Ou para pegar um táxi, que é o que existia na época, e era caro, né? Táxi era um negócio e era caro. caríssimo. Então, assim, foi um processo de crescimento e chegou num ponto que eu estava muito, muito esgotada, muito cansada. E eu falava assim, gente, eu preciso dar um jeito de tirar a minha carta e comprar um carro, né? Porque eu não estava aguentando mais. Tipo assim, eu saía com 1h30 antes do horário para chegar no horário na Tron. Então, esse processo de esses desafios a gente passava e às vezes chegava um pouco cansado, né? E eu lembro que tinha, à época, a Vânia Malta. Lembra dela, né? Do Recurso Humano. Ela apoiou bastante. Eu falei assim, Vânia, eu preciso de um reajuste para eu conseguir complementar a minha... e eu consegui fazer algo, porque está muito cansativo. Então, ela trabalhou muito bem isso daí. E foi quando eu consegui adquirir um palhozinho da época. E foi, assim, uma história muito impressionante, gostosa. Que você foi falando, eu fui lembrando dessa fase. Eu lembro quando você adquiriu o seu carro, eu lembro disso. E foi assim,
uma bênção de Deus, porque eu paguei quase 10 mil a menos num carro seminovo, então foi uma bênção. E eu comecei a ir de carro, tinha um medo, eu continuava saindo cedo, porque eu morria de medo do trânsito, mas foi uma fase de crescimento. E o outro desafio, assim, que mexeu muito comigo, e isso realmente foi a situação igual do Giovanni, né? Não, eu vou me desligar, não dá para continuar, que envolveu com pessoas. E até tive um episódio, e aí logo entrou um líder, que foi o Jefferson, na época, né? E o Jefferson, ele tinha um olhômetro muito bom. Fazer uma leitura boa da situação. Da situação. Então, ele começou a investigar o que eu estava passando, com tudo que estava acontecendo. E eu achei tão bacana, assim, a forma que ele conduziu tudo ali, sem me expor, sem expor as outras pessoas envolvidas. E ele falou assim, olha, vai para casa, você vai descansar. E a gente fica com receio, né? Fala assim, nossa, se eu tô indo para casa, será que eu volto? Será que eu vou ser desligado? Ir para casa e ficando alguns dias em casa. Alguns dias em casa. E o mais interessante é que, assim, não era férias. Então, você fala assim, epa, peraí, alguma coisa está acontecendo. Mas foi tão interessante que ele fez isso para não expor as pessoas envolvidas na situação. E ele teve um olhar, assim, de águia para tudo aquilo. Trabalhou a situação de forma muito discreta, não me expôs nem outra pessoa. Então, eu sempre falo assim, o Jefferson, eu tenho um grande carinho por ele, porque ele olhou para algo que eu estava para fazer igual o Giovanni, né? Olha, não vou continuar. Então, foi um líder que impactou de forma muito positiva, sabe? Agora, com relação a crescimento, eu lembro quando o Gelson veio da Cotril, todo inovador, né, Gelson? O Gelson veio com essa pegada, então eu achava muito bacana a cultura que ele agregou, que ele trouxe da Cotril, à época, para dentro, junto da Tron. E aí, isso também foi um momento muito legal, que como liderança, para fins de crescimento, eu não sei se você já era dessa época quando o Gelson entrou, mas ele trouxe muita coisa legal da cultura da Cotril sem perder a essência que a Tron já tinha ali naquela época, né? Inovação e tudo muito dinâmico. Então isso foi muito bacana, foi muito produtivo. Então eu quero destacar, não esquecendo do Pedro, né? Porque eu já falei da homenagem a ele, porque essa frase dele eu não esqueço, do 100% de humildade. Mas o Jefferson, ele fez uma grande diferença na minha vida. E tem algo que eu me recordo que quando eu me desliguei da Tron, que eu fico pensando assim, eu fico lembrando, o Luiz era meu gestor, meu líder à época. E o Luiz, ele estava contando ali comigo. E quando surgiu uma nova oportunidade, eu falava assim, nossa, como que eu vou falar isso pro Luiz? E ele tirou férias. Eu falei assim, nossa, fica mais fácil de pedir conta, porque eu não ia conseguir falar isso para o Luiz, né? E aí o Pedro virou e falou assim, você vai ter que ligar pro Luiz. Olha. Não dá para você simplesmente chegar em mim, porque o Pedro era o gerente geral da área ali, né, de desenvolvimento. Você não vai pedir só para mim. Eu falei assim, nossa, eu fugi tanto do Luiz, eu vou ter que chegar no Luiz. Aí o Luiz, você me esperou sair de férias para falar isso. Eu falei, não, Luiz, quando você voltar, eu ainda tô aqui, só que... Por sabe? pouco tempo. Tô com o pé na rua. Então, assim, ele, naquele momento ali, ele expressou que ele não queria que eu saísse. Aí eu fiquei assim, gente, será que eu tô machucando o Luiz? Eu tô pisando na bola com o Luiz. Eu fiquei muito tempo assim. Mas esse processo foi tudo muito... Depois, quando ele retornou, foi tudo muito tranquilo. Ele falou assim, Ney, eu não queria... começar de novo, a gente está trabalhando tão alinhado, né? E a gente brincava muito, que é algo que o Reila até perguntou assim, será que a gente pode voltar como era antes? Readaptando talvez, né, Reila? Porque a gente brincava muito ali no ambiente de trabalho, né, com o Luiz.
Mas essa parte do desligamento foi um momento interessante. E eu fiquei por muito tempo, eu falava, gente, será que eu magoei o Luiz? Eu ficava por muito tempo. E esses dias eu voltei à Tron para uma reunião com o David e o Luiz, assim, me recebeu como se eu ainda fizesse parte da equipe, sabe? Então... É um carinho especial, né? Exato. Então é outra pessoa que realmente a gente aprendeu, porque eu vou ser bem honesto para vocês, programar não é para amadores. Mas que foi algo assim que a gente acabou aprendendo ali, porque a área de teste, querendo ou não, é bem necessário, né? Mas foi muito bom. E hoje, com certeza, esses desafios, eles foram desafios que me fizeram chegar até aqui. Por isso que eu falo assim, a minha maturidade dos últimos 2 anos, ela me fez refletir muita coisa. E até desde o convite para fazer parte desse momento, eu fui revisitando os momentos ali. Eu falo assim, uau, será se eu entrasse e fosse tudo fácil, tudo tranquilo, tudo, nossa, lindo, maravilhoso, cor de rosa, vamos colocar assim. Será se eu seria quem eu sou hoje? É algo que às vezes as pessoas querem já entrar e já entrar com um salário ali exorbitante, mas sem passar por nenhum desafio. Os desafios, eles nos fazem crescer. Por isso que eu falo assim, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, muitas coisas na minha vida profissional seria diferente. É um processo de transformação, né? Sim. O milho não se transformaria numa pipoca se não fosse a pressão. No fogo. Né? No fogo. Boa. Então ele vai ser eternamente milho ou ele vai transformar em algo melhor. Perfeito. Né? Então é bom a gente tentar compreender essa situação. Lembrando também. que o milho, né? se ele for milho para sempre, ele vai ser corroído pelas traças. Né? Exatamente, os carunchos da Pelos vida. carunchos. Exato. Estamos fechando em alta aí esse bloco. E muito obrigado aí pelos depoimentos de vocês, pelo carinho de vocês comigo aí, de me citarem também na vida de vocês. Então temos muitas homenagens legais para vários profissionais aqui que certamente vão ficar muito felizes de ouvir os depoimentos de vocês. Então estamos fechando o segundo bloco em alta aqui. Obrigado. É isso. Então vamos avançar aqui para a gente poder fazer mais um bloco especial aqui. A Tron investe muito em treinamento, investe em mentoria, investe em desafios, que vocês já falaram um pouco disso. Qual desses itens ou alguns que vocês lembram aí influenciou muito no profissional que vocês são hoje, né? Você, Giovanni, numa nova empresa que você está conduzindo, a Junair tocando a gente falava um pouco antes aqui o tanto que você tem sido convidada para vários eventos, você se tornou uma profissional super solicitada hoje aí pelo Brasil para fazer palestra. Que pontos são relevantes nisso? Eu quero aproveitar a oportunidade, Gelson, né, pegar uma carona na sua pergunta. Fazer um link? Exatamente. Assim, eu queria entender assim, o quão importante e foi a cultura da Tron, né, que vocês tenham uma percepção no desenvolvimento pessoal e profissional de vocês na carreira. Né? Como é que é? Então, emendando o Gelson, já poderíamos pegar um Bacana. caminho único. Eu acredito que eu consigo contribuir com isso porque, de fato, a forma que a Tron nos direciona para a capacitação, para as instruções, é de forma diferente, né? Pelo menos comparado às outras empresas ali que eu passei. Então, em momentos distintos, tive toda uma capacitação ali para a área de suporte, área de tecnologia, mesmo não sabendo, né? Ali, a princípio, a área de liderança também. Então, a Tron foi muito sempre solista. Vou te dar a oportunidade, mas eu não te abandono. Pelo menos na minha jornada foi assim. Eu não sabia exatamente como executar, mas sempre vinha a minha pergunta: você quer? Você acredita em você mesmo? Porque se você quiser, a gente te ajuda a chegar lá. Então, na minha jornada, a Tron sempre me amparou dessa forma. Inclusive, me colocando em desafios que talvez até eu estivesse me subestimando. Então, eu lembro que uma vez esse rapaz que está aqui na minha frente, o Gelson, ele foi convidado para uma palestra
sobre tributação na logística brasileira no Sebrae. Estaria ali um auditor da Receita Federal, o Gelson e o presidente do Porto Seco de Anápolis para palestrar sobre logística no Brasil. E o Gelson falou: Didio, eu não consigo ir lá. Você vai lá e comparece ali, faz presente na bancada para palestrar, para discutir sobre esse tema. E eu só falei pro Gelson: tá bom, eu vou. Mas eu não sabia nada, absolutamente nada. Com certeza a parte de tributação de logística do Brasil não era o meu forte, apesar de eu gostar bastante da parte de tributação. Então eu aceitei o desafio que ele me colocou, corri atrás, tive o amparo de algumas pessoas, né, dentro da Tron, né, que são especialistas tributárias também, e consegui ali com frio na barriga, obviamente, o presidente do Porto Seco, um auditor federal e um menino ali de 50 quilos, magrelo, sentado, discutindo sobre tributação e logística brasileira. Então, a Tron ela foi muito boa em identificar profissionais, identificar oportunidades, encorajar, né? E é óbvio, a pessoa tem que ter coragem, né? Tem que romper a barreira do medo ali e aceitar o desafio. É sempre difícil, mas sempre que é passado ali, a gente consegue. E o meu último, para minha felicidade, né, a Tron sempre direcionou para cursos na Anshan, cursos online, certificações. Na própria Objetivo já fui tantas vezes aluno dessa moça aqui, né, sobre a área de departamento pessoal também. Então a gente foi sempre muito impulsionado. E inclusive para, né, vir aqui para a Pontua como CEO, eu também tive a oportunidade, tive a felicidade de ter um curso, né, junto com um curso de executivos aqui em Goiânia, um curso assim realmente expressivo em valores financeiros, que o Gelson e o Reile me deram essa oportunidade. Falou: a gente, né, tá te preparando, a gente sabe que o desafio é grande, então um curso de tamanha magnitude também. Então foi isso o que aconteceu. E eu sinto que isso ainda existe hoje, né? A Tron sempre muito direcionadora. O Reile nem se fala. O Reile todo dia chega um link de curso de inteligência artificial, de liderança e sobre os mais variados temas. Então, essa essência o Reile acredito que aplicava lá quando começou em 92. Sempre. E até hoje ele faz isso, porque o meu WhatsApp, se eu abrir aqui, meu celular tá ali, se eu abrir, só tem curso, capacitação. Inclusive o Reile comprou, né? O Gelson também já fez isso, contratou vários cursos bem relevantes ali e nos permitiu, né, usufruir também ali daquele conteúdo, né? Então, o conhecimento liberta, né? Conhecimento, sim, nossa, né, abre novos horizontes, conhecimento amplia, né, a nossa capacidade de transformar o mundo e as pessoas. Então é muito importante. Por isso que eu gosto, eu leio, continuo lendo, investindo, e eu compartilho isso com todo mundo. Você, como você disse, né, às vezes é bombardeado com a quantidade de conteúdo que eu passo. Bastante. Então você fez a contribuição, mas linka com a cultura, que foi o que o Reile perguntou. Quer dizer, como é que a cultura da Tron fortaleceu, como é que ela influencia o seu crescimento, o seu desenvolvimento profissional? Fala um pouquinho da cultura. Sim, eu entendo que a cultura da inovação, do respeito, dessa capacitação contínua, eu penso que essa é a principal essência da Tron. Então, cultura da Tron: identificar bons profissionais, dar oportunidades para novos desafios e conseguir com muita maestria, de verdade, apoiá-los, né? Tá aqui a vaga ou a oportunidade, agora se vira. Com certeza, essa não é uma atitude da empresa. Nunca foi, pelo menos em todo esse tempo que eu estou, né, passei ali pela Tron, nunca foi assim. Então, dava oportunidade, mas eu tô aqui do seu lado. E você, Gelson, me fala isso o tempo todo. Cara, você não tá sozinho, né? Então, eu sou seu aprendiz de CEO aqui, né, com o Gelson. Então, a cultura da Tron é muito forte em relação a isso, de verdade, que eu dou oportunidade, mas eu tô aqui do seu lado. Precisou, luz amarela acendeu, conversa comigo e a gente vem aqui e entende o que precisa ser feito para você chegar lá. E, por competência, Tron, todos os profissionais da Tron chegam lá. Aqueles que querem, que
desejam passar pela jornada têm alcançado isso. Tá? Essa cultura da Tron de treinar pessoas, eu costumo dizer que, ainda que a pessoa não queira, com certeza ela ainda leva algo de bom, sabe? Eu me recordo que até treinamento de atendimento nós fizemos no Senai, no Senac, nós tivemos eventos no Sebrae. Então, todos os treinamentos que tinham, eu fiz curso de programação no Senac. Inclusive, tinha outras empresas ali de software, de folha, inclusive, que até colocava apelido na gente, né? Quando as meninas da Tron chegavam, eles falavam que as garotas kryptonitas chegaram. Olha só. Mas, isso eu não sabia. Não sabia? Não, essa não. Então, nós tínhamos esse apelido dentro do curso. Mas era algo tão interessante, porque o curso de programação, naquela época, era um curso caro. Hoje eu não sei quanto que é. Nós tivemos treinamento de atendimento, para conhecer o outro, assim, as outras empresas. Foram diversos treinamentos que, para nós, essa cultura, hoje eu vejo quanto isso faz falta em grandes empresas, porque tem muitas empresas, tem muitos empregados que às vezes a gente lida com eles falam assim, nossa, meu sonho é fazer um curso seu, mas a empresa nem me libera para ir, eu quero pagar. Outro dia uma pessoa me procurou e falou assim, eu queria fazer uma mentoria contigo sobre o básico do DP até analista. Eu falei assim, tá, quem vai pagar? Você ou a empresa? E ela falou assim, Junei, a empresa me deu a oportunidade, mas ela falou que não tem como marcar com nenhum treinamento para mim. Mas eu quero entrar na área, mas eu não sei por onde começar. E aí eu falei assim, olha, o valor da minha mentoria normalmente é valor X, mas como é você e se tem vontade de crescer, porque isso é bacana. Vontade, né? Então eu vou fazer um valor desejo. diferenciado para você. Porque eu tive essa ajuda lá no passado, gerência de projeto, planejamento, que a Tron sempre fazia ali no mês de novembro, dezembro, para o ano subsequente, que até o período de férias, tudo isso era programado. Então, isso com certeza contribuiu bastante nessa busca. Para vocês terem uma ideia, o pessoal até fala assim... meu esposo fala assim, você vai comprar mais um curso? Eu amo estudar, né? E aí eu fui fazer um balanço desse último ano, eu fiz investimentos de em torno de uns 15 mil em conhecimento. Fora aqueles que o pessoal falava assim, eu quero que você esteja aqui. Eu falei, tá, ok. Então, mais de 15 mil reais foram investidos em conhecimento. E tudo isso foi por toda a trajetória, desde o passado, que lá eu tinha bastante treinamento. E até hoje a questão de treinar pessoas. Eu amo treinar pessoas. E uma vez eu estava na área de teste, eu estava alocado no departamento de teste, e vieram alguns colaboradores das outras unidades. E aí o Kleber virou e falou assim, eu preciso que você passe essas novidades para eles. Eu falei... Eu nunca falei. Eu era extremamente tímida, né? Então eu falava assim, como que eu vou falar para eles? Mas fala, tá aí, você sabe tudo que mudou, você vai lá e fala, né? Se vira. Então foi um dos primeiros treinamentos que eu ministrei, foi ali dentro. Eram 15 pessoas para eu falar das novidades. Aí eu falava assim, nossa, não tá em ambiente de produção, eu tenho que fazer o negócio dar certinho. Cirúrgica. Então eu até desafiava o Eduardo, você lembra dele? Sim, claro. É seu sobrinho. Sim. Aí eu Eduardo desafiava Dudu. E nós dois apostávamos, porque ele fazia a melhoria e ali na hora de fazer o teste ele falava assim, eu te dou um chocolate se você achar um erro. Aí eu testava até o limite para dar erro para eu ganhar o chocolate do Dudu, né? Então, um dos primeiros treinamentos e o que isso colaborou comigo? Com certeza, essa treinar pessoas começou lá no passado. Então, eu assisti vários treinamentos, querendo ou não, você aprende a performance daqueles palestrantes, e ali eu comecei a treinar pessoas que são
são colaboradores da empresa, mas com certeza eles eram o nosso cliente mais exigente, porque eles eram cobrados lá na ponta, então a gente precisava entregar um produto de qualidade. Então isso realmente marcou muito. E outra parte que a Tron me ajudou bastante, que na época que eu passei para a parte de análise, a Tron tinha um cliente muito grande, não sei se ele continua, mas era de Itumbiara, e ele precisava de uma melhoria no ponto eletrônico, hoje é Pontua, né? Mas ele precisava dessa melhoria, e eu precisava reunir com a liderança dessa empresa, e eu falava assim, e agora, o que eu falo para esse povo? Eu extremamente tímida. Mas o que isso impacta hoje? Hoje, além dos treinamentos, da parte de advocacia, eu atuo bastante como consultivo nas empresas, ou seja, caçando o problema e buscando solução. Sim. Então era isso que nós fazíamos ali, e isso me ajudou bastante, porque eu olhava e falava assim, tá, o que mais? E buscava trazer essa solução. E foi ali que eu comecei a estudar a legislação trabalhista. E foi desses estudos, dessa busca, dos treinamentos que eu também fiz treinamentos na Objetiva antes de ir para lá. E aí, tudo pago pela Tron, tudo custeado pela Tron. Sim. E aí, depois de um tempo, eu falava assim, gente, quanto mais eu estudava, eu falava assim, hoje se eu estivesse lá, eu poderia fazer isso no sistema, e buscando, né? E a gente começa a colocar isso. Então, com certeza, teve impacto? Sim, com certeza teve um impacto. A questão dos treinamentos, isso realmente fez diferença, porque a Tron não fez só um treinamento de qualificação do sistema, mas qualificação técnica e como pessoa. Porque o treinamento de atendimento ao cliente, nós fizemos, acho que umas 5 vezes. E fez realmente uma grande diferença, porque hoje eu sei lidar com o cliente. E eu me recordo até hoje com um episódio, para finalizar, de um cliente que a Tron tinha que era extremamente machista. Ele não gostava de ser atendido por mulher, não sei se você se recorda dele. Olha só. E ele caiu no meu ramal ali, e ele falou assim, eu me recuso a falar com você. Mas a gente tinha acabado de passar pelo treinamento de atendimento ao cliente, e eu deixei o cliente falar tudo que ele precisava. Ele falou tudo. E eu falei, e agora? Ele não vai querer ser atendido por mulher, mas eu não vou passar ele para outra pessoa. Aí eu falei, eu não vou passar. Porque eu queria que ele entendesse que eu tinha condições. Não era o fato de eu ser uma mulher, mas eu era uma profissional. Deixei, desabafou. E depois eu falei assim, posso te ajudar? Eu tinha acabado de sair do treinamento de atendimento. Eu falei, posso te ajudar? E aí, qual é o seu problema? E eu ia entrando no sistema da Tron aqui e ele lá. E aí eu consegui simular a mesma situação que ele passou. Falei, então vai nesse campo, faz isso, passei todo o passo a passo, resolveu o problema dele. Resultado, esse cliente já queria falar só comigo, Isso é bacana, né? Então, tudo fruto de um atendimento, que é igual o Giovanni falou, bom, eu fui colocado no cargo de liderança, agora ali na Pontua, eu tenho um suporte dos GELs, isso é muito importante. Não adianta, às vezes, a gente ser colocado para atender um cliente sem conhecer técnicas de atendimento. Que hoje, sinceramente, às vezes, você pode ter um software 1000%, mas se não tiver um atendimento bom, exatamente, você perde o cliente. Sim. Então, até treinamento de atendimento, e esses dias achei esses certificados lá. Eu estava passando por uma licitação e eu tenho um envelope com um monte de certificado, e eu olhando lá os certificados de atendimento a cliente, de gerência de projeto, de tudo isso, tudo guardadinho lá. E grande maioria dos meus certificados estão ali um período da Tron. Legal. Então, realmente fez uma grande diferença. É isso aí. Que episódio incrível, né? Histórias inspiradoras que a gente ouviu aqui hoje, como a Tron fez, né, parte lá da vida de vocês e como ela pôde influenciar na carreira profissional para vocês serem os profissionais que vocês estão, né, sendo hoje, o que vocês estão entregando. Então eu queria agradecer muito, Junair, pela sua presença aqui,
Agradecer pela grande profissional que você é, o respeito que você tem no mercado, saber que a Tron influenciou, Giovanni, por você estar aqui hoje, né, aceitando esse desafio grande que a gente tem, a expectativa enorme que a gente tem da Pontua se tornar um ícone nacional. Essa é a minha aposta e a aposta do Reile aí, e dos nossos sócios. Então, parabéns, obrigado pela ajuda de vocês, obrigado por vocês estarem aqui compartilhando conhecimento. Recordar essas histórias foi muito bom. Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço Obrigado. o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, né? A gente sempre está aí, querendo ou não, em contato. Mas foi muito bom, e esses dias o David mostrando as fotos foi reviver. Então, muito obrigado pelo convite. É isso aí. Parabéns, Tron. Isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu.